colocar assim, da onde eu saí e como que eu vim parar aqui no Canadá. Eu tenho 40 anos, nasci em Minas, até os meus 10 anos morei em 7 cidades diferentes, então já estava meio que sendo preparado ali para ser um vagamundo pelos meus pais, inconscientemente. Depois morei 10 anos em Belo Horizonte, então dei uma acalmada. E quando me formei no ensino médio, acabei tendo a oportunidade de morar fora. Então, morei 2 anos na Inglaterra. Depois, quando eu voltei, aí eu já tinha conhecido a minha, na época, namorada, atual esposa. Então, 21 anos juntos. E voltando, ela é da região sul do Brasil. Então, voltei para o sul. Morei em Santa Catarina. Comecei minha faculdade lá em Santa Catarina. Então, meu sotaque é meio doido por causa disso. Às vezes as pessoas perguntam assim, pô, mas seu sotaque eu não consigo pegar de onde é. É tudo misturado. Nascido no norte de Minas, criado no centro de Minas, em Belo Horizonte, principalmente. Depois, muito tempo no sul. Então, eu meio que perdi um sotaque característico, né? Voltando, então, aí morando no sul, de novo, tive possibilidade de morar fora. Quando voltei de Londres, dei aula de inglês. Cara, fiz de tudo, para você ter uma ideia. Trabalhei na Disney, fiz intercâmbio para a Disney, foi muito bacana, também uma experiência muito legal de relacionamento com o cliente, uma empresa espetacular e marcante, né? Acho que todo mundo que já teve a experiência de ir à Disney e ainda mais trabalhar lá e conhecer os bastidores. Depois Sim, eu posso é famoso por isso mesmo. Os bastidores da Disney, que é imperdível. E aí, de novo, fazendo intercâmbio na faculdade, fui morar na Itália. Então, nesse ponto, sou bem rodado, vamos dizer assim. E, finalmente, consolidei minha carreira em Curitiba. Morei 10 anos em Curitiba, me formei em Curitiba. Sou formado em Direito, então uma área bem diferente, mas nunca atuei na área. Nunca atuei na área do Direito, sempre fui mais para a área do negócio. Minha universidade corporativa, vamos dizer assim, foi a Câmara Americana de Comércio, a AmCham, onde eu entrei como trainee. Então, uma área muito forte na área de vendas, né, de relacionamento com o cliente. E depois de alguns anos lá, me tornei gerente regional, tanto de Curitiba e depois de Santa Catarina também. E com esse relacionamento muito legal e contratando muita gente, a AmCham tem a característica muito legal de desenvolver excelentes talentos, mas também de ter uma rotatividade grande. Então, eu sempre contratava muita gente e, ao mesmo tempo, por ser uma entidade de relacionamento, de networking, eu conhecia os principais empreendedores, diretores, presidentes das empresas. As empresas de RH sempre batiam na minha porta e falavam, pô, Gabriel, por que você não vem trabalhar com a gente? Você tem um bom networking, você tem uma boa habilidade comercial e tudo mais, só que por algum motivo nunca acabou acontecendo. Long story short, um tempinho depois, um dos meus ex-gerentes me convidou para trabalhar com ele, aí sim, numa posição interessante, numa boutique de recrutamento lá em Curitiba. E aí foi que começou essa minha, vamos dizer, o foco em recrutamento. Então, eu trabalhei 2 anos em Curitiba como senior recruiter, headhunter, né, já estabelecendo esse relacionamento. E, posteriormente, aí você vai lembrar, eu lembro do seu vídeo falando, eu vim para o Canadá quando o Temer era presidente. Pois é, eu vim quando a Dilma era presidente. Então, você já deve ter imaginado, eu ia nas empresas, batia na porta, e os caras falavam, poxa, Gabriel, gosto muito de você, tenho certeza que você vai contratar o melhor funcionário possível para uma potencial vaga, mas, cara, acabei de demitir 150 pessoas. Acabei de ter que demitir outras 400, nós estamos fazendo uma redução. Então, várias das vagas que eu peguei no meu início de carreira era assim, olha, demitimos um diretor financeiro e um de supply chain, agora eu quero que você contrate um gerente geral de operações, ou seja, é uma vaga menor com mais responsabilidade. Então, você imagina o nível de complexidade. Eu conto esses casos aqui para os canadenses, eles não acreditam, não. Eles falam, com certeza não acredito. Não, você está brincando. E aí, bicho, em 2015, a gente já tinha vindo ao Canadá, mas eu tinha vindo aqui a Vancouver algumas vezes, eu tenho primos que moram aqui, e em 2015 em específico, eu trouxe a minha esposa e o meu primeiro filho, né? O meu primeiro filho nasceu no Brasil, e aí, voltando dessa viagem aqui de 2015, a minha esposa virou para mim e falou assim, olha, não sei se a gente pretende morar fora e tudo mais, mas, se fosse aqui para Vancouver, eu tô lá. Essa história sempre se repete.
Falei, beleza. Não estava na lista. Eu brinco que a primeira vez que eu vim em Vancouver, só voltando um pouquinho, foi em 2010, foi umas férias que eu tive, e eu passei 10 dias aqui. Legal. Dos 10 dias, em dezembro, do dia 17 de dezembro ao dia 27 de dezembro. Dos 10 dias, foram 8 dias de pura chuva, um dia nublado e um dia de sol. Mas aquele dia de sol, vou te falar, não esqueço até hoje. Então, assim, vai um pouco das memórias e das situações que acabam acontecendo com vários brasileiros, né? E com vários de nós imigrantes, como sim. Em geral. Mas aí, voltando para 15, aí voltamos para o Brasil, eu fiz um curso aqui e minha esposa gostou. Naquele 15 para 16, de novo, não precisa lembrar, aquele tumulto todo, vai ter impeachment, não vai, Brasil ladeira abaixo. Meu primo aqui, ó, vem porque as coisas estão bem aqui, nada comparado ao Brasil. Eu falei, cara, conversei com a minha esposa, a gente estava com uma certa suspeita que o meu filho tivesse um diagnóstico de autismo, que depois veio a ser confirmado, e eu falo isso abertamente, eu acho que é muito bacana trazer isso, que é uma das regiões referência no mundo, né, de inserção, de suporte. Então, assim, eu tenho muita coisa positiva para falar desse suporte, da integração, né? Graças a Deus que meu filho está super saudável, tem um suporte espetacular a nível provincial, da escola, é muito bacana de ver isso, né? Eu até tenho um grupo no Facebook, depois a gente pode falar disso, de suporte a pais e mães de autistas no Canadá. E aí, chegou 2016, cara, foi muito rápido. Naquela época, eu acho que aprovava visto, assim, em 8 semanas, sendo que se você tinha... Se o governo do Canadá te pedisse o exame médico, já era meio que garantia de que ia ser aprovado. E o nosso processo, eu falo, é assim, completamente fora da curva. A gente aplicou, em 14 horas a gente recebeu o pedido de exame. Em 14 horas. Realmente. Então, assim, nunca falar disso. Aí caiu a ficha. Opa, estamos indo. Aí aquela correria de tipo, pô, o que nós vamos fazer?